Olá, ao público do Conadesim. Hoje eu tenho a honra de conversar esse bate-papo muito amigável e caseiro com a nossa nutricionista, especialista em alimentação infantil, Alice Carvalhais. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Prazer imenso ter você com a gente. O nosso congresso, o Conadesim, sem dúvida, ele ganha muito com a sua participação e é um conteúdo de extrema relevância que todas as famílias com certeza vão adorar esse conteúdo. Então, obrigado. Bom, a Alice, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Alice, no nosso site tem os links das suas redes sociais, do seu site, do site da Alice. Ela é especialista em alimentação infantil, então fiquem à vontade, acessem, curtam as suas redes sociais e lá ela dá várias dicas. Inclusive, ela tem um projeto muito legal chamado Alice no País das Comidinhas, que na internet você também tem muito conteúdo bacana para ser visto. Alice, eu quero saber, nosso tema principal é a alimentação saudável desde o nascimento. Então, fala para nós, na sua experiência, nas suas especialidades que você tem, qual que é a base para uma alimentação saudável, uma vida saudável de uma criança? Acho que a gente, quando fala em alimentação infantil, a gente tem que começar na primeira coisa que a criança vai se alimentar, que é o leite materno, né? Então, assim, falar da amamentação, eu acho que é muito importante. Além de ser altamente nutritivo, o leite materno, ele também serve como uma primeira vacina, sobretudo o colostro, que é aquele primeiro leitinho que vai sair ali no seio da mãe, nos primeiros dias de vida do bebê. O leite materno, eu acho o alimento mais encantador que existe, Sim. Porque ele é personalizado. Então, assim, aquela mamãe que tem um bebê que nasceu com baixo peso, ela tende a ter um leite mais gorduroso, né? O leite, ele não é o mesmo o tempo todo, então tem um período em que esse leite é voltado para a hidratação, num outro momento esse leite é voltado para a saciedade. Então ele é muito personalizado, é algo feito de acordo com as necessidades da criança, até mesmo a quantidade de leite vai depender da demanda. Então, assim, todos os nutrientes que o bebê precisa estão ali, ele deve inclusive ser exclusivo, né? A amamentação deve ser exclusiva até o 6º mês, continuado até 2 anos ou mais. Isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. E, enfim, ali a criança consegue todos os nutrientes que ela precisa, né? E a gente sempre tenta, a indústria tenta limitar, nem sempre consegue 100%. Hoje existem boas fórmulas que, de fato, né, são ali um respaldo para aquela mamãe que por acaso não conseguiu manter essa amamentação, mas podendo amamentar é sempre o melhor caminho. Eu acho que a base da alimentação saudável, ela começa aí. Mas de nada adianta uma criança ser amamentada, que seja até os 2 anos ou mais, mas não ter uma alimentação saudável no dia a dia, né? Não é algo que vai determinar, vai ser uma ajuda, mas a alimentação durante o dia e durante toda a vida vai fazer muita diferença para essa criança também, para a resposta imunológica, para o estado nutricional, para o desenvolvimento, para a inteligência dessa criança. Inclusive aprendizado, escola, tudo é influenciado pela alimentação. Tudo é influenciado. Assim, hoje os estudos mostram que crianças que são alimentadas de forma correta, elas têm uma tendência de alcançar cargos mais altos, né? A concentração é diferenciada, né? O QI pode ser alterado com alguns nutrientes, né? A gente vê hoje as fórmulas todas começaram a colocar o famoso DHA, que é uma substância presente no leite materno. Então, assim, descobriram ali e falaram, opa, estava faltando isso, e colocaram. Então, isso tudo vai nutrindo, né? Não só o corpo, mas os neurônios. Agora, Alice, muito se fala em amamentação, que é a base, pelo que você nos comentou agora, a base para uma vida saudável, a amamentação. Tem também essa questão de uma cobrança social em relação à amamentação e como que as mães que por algum motivo não puderam amamentar, elas podem então lidar com essa situação. E também você acabou de falar da melhoria contínua, o leite industrializado, as fórmulas, elas podem realmente trazer uma segurança para essa mãe? Pode, sim, claro. Enfim, é uma realidade que existe. Não são todas as mulheres que conseguem amamentar, né? E a culpa, eu acho que ela não ajuda em nada nesse sentido. Ela não vai ajudar em absolutamente nada. Desde que a pessoa faça tudo que ela pode ali naquele momento. Eu acho que uma das coisas que mais influencia a mulher de não conseguir amamentar é a pressão. Muitas mulheres não conseguem amamentar por causa da pressão que estão passando, né? O emocional extremamente abalado e tal, e isso realmente afeta essa amamentação.
Mas hoje o mercado tem fórmulas que, em termos nutricionais, elas são muito parecidas com o leite materno. Não vai ser isso que vai determinar se a criança vai ou não alcançar um cargo alto ou vai ou não ser, né? Assim, não é determinante. É claro que é um fator que vai influenciar, mas não determinar. E enfim, né, essa mãezinha que não conseguiu amamentar, é bom que ela tenha um cuidado redobrado ali no período de introdução alimentar, né, que essa criança tenha um contato maior com os alimentos o mais natural possível, para poder compensar um ou outro nutriente que possa ter faltado. Claro, sem dúvida. Passou o processo da amamentação, iniciou então a introdução alimentar. Como fazer e quais os critérios a serem seguidos nessa introdução alimentar, os melhores momentos, a melhor forma? Você pode nos ensinar sobre isso? Olha, eu acho que a primeira coisa, e uma das mais importantes, é que seja respeitado esse tempo de amamentação exclusiva de 6 meses, ou ainda que a amamentação não tenha conseguido chegar até o 6º mês, que as pessoas entendam que até os 6 meses é só leite, que seja a fórmula infantil, mesmo que seja a fórmula infantil. Eu falo isso por uma experiência própria, né? Eu tenho uma filha e no momento em que eu estava passando nesse processo com minha filha, eu ainda não era especialista em nutrição materna infantil, fui orientada pelo pediatra para iniciar a introdução alimentar da minha filha aos 4 meses. Com 4 meses, a minha filha ela ainda não estava com a função motora preparada para aquilo. Ela tinha aquele reflexo de protusão de língua, que é quando a linguinha fica para fora, ou seja, ela não conseguia controlar a própria língua ainda, né? E quanto mais um alimento dentro da boca. Então, eu introduzi o alimento, ela não sabia lidar com aquilo, eu preocupada porque ela não estava conseguindo comer, comecei a achar que ia ser uma criança problemática, né? Rotulei como uma criança problemática e de fato a gente teve um problema. Depois de muito estudar, criar uma lista do País das Comidinhas e correr atrás de informação, hoje eu consigo olhar para trás e entender que faltava maturidade ali, né? A gente estragou uma relação que poderia ter começado muito bem. Então, assim, bebês com 4 meses, a maioria dos bebês não tem preparo, nem motor ainda para isso, claro, né? Então, né, assim, o ideal é realmente que espere. Até porque, se o leite materno, assim, a partir do 6º mês, a criança já está preparada para receber outros alimentos, né? Mas não é porque ela precisa, é porque o corpo dela já consegue uma coisa piorzinha do que o leite, já está na hora de, né, ser introduzida a realidade do mundo. Mas se você tem o melhor alimento dentro de você, para que você vai substituir aquilo ali por talvez uma papinha cheia de agrotóxico, por exemplo? Não faz sentido fazer essa troca. Então, enquanto puder ser exclusivo, que seja. Bom, enfim, assim, eu acho que é isso. E daí, passando o 6º mês, né, completando a sua pergunta, passando o 6º mês, o ideal é que essa introdução alimentar ela seja feita de uma forma gradual. Então, assim, com 6 meses, a criança já está preparada para receber alimento de todos os grupos, porém, é bom ir devagarzinho. Então, o que eu oriento é que na primeira semana seja uma frutinha, na segunda semana, além da frutinha, vai ter um momento em que você vai dar um leguminho, na terceira, além da frutinha, o leguminho, você já vai somar ali um feijãozinho, depois já vai somar uma carninha, depois já vai somando ali uma folhinha. À medida que vai somando, a comidinha fica ali completa, né? E aí já pode introduzir o almoço e o jantar, e aí depois o próximo passo é almoço, jantar, uma frutinha de manhã e uma frutinha de tarde, né? Basicamente fica assim. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é da janela imunológica. A janela imunológica ela vai até mais ou menos o 8º mês, que é um momento fértil para a gente apresentar alguns alimentos para a criança. Antigamente, alguns alimentos que a gente considerava alergênicos, a gente deixava para apresentar mais para frente. Um exemplo é a clara do ovo, carne de porco, né, o glúten, assim, geralmente deixava para apresentar mais para frente. Hoje o ideal é que se apresente nesse momento, pelo menos que a criança tenha contato. Ainda que não seja do hábito da família, carne de porco, o peixe, né, ou o ovo, pelo menos um primeiro contato é interessante que a criança tenha. Isso vai ajudar a diminuir as chances dela adquirir uma alergia no futuro. Dos 6 aos 8 meses. Dos 6 aos 8 meses. Perfeitamente. Agora, iniciou os alimentos. Essa etapa, uma etapa importantíssima da introdução e realmente uma descoberta, os momentos engraçados, enfim. A gente vê muitas mães, muitos pais em dúvida de quando é o melhor momento ou como saber o momento ideal de procurar um profissional, procurar uma ajuda profissional para estar levando em consideração a nutrição da criança, o acompanhamento. Qual o melhor momento para isso? O ideal é, assim,
Primeiro, essa família ela precisa se alimentar bem. Se é uma família que não se alimenta bem, o ideal é que isso aconteça até antes mesmo de gerar esse bebê, né? Porque eles vão ser, muito antes do que eles imaginam, eles estão sendo observados pela criança. Mas depois de nascido, o ideal é que no final do 5º mês a mãe já vá ali para essa orientação, para quando chegar no comecinho do 6º mês ela já está com as orientações todas, né? Já ter processado as informações e já saber como lidar com essa introdução alimentar. Quando a gente vai desde o começo, a gente começa certo, a gente não precisa ficar consertando nada, né? Então a gente já constrói tudo direitinho. Então é muito mais fácil a gente fazer uma educação alimentar do que uma reeducação alimentar. E por incrível que pareça, bebezinhos de 1 ano e meio, a gente já tem que reeducar dependendo da situação. Então o ideal é quanto antes, né? No período de introdução alimentar, mas nunca é tarde. Né? Então assim que a mãe perceber que existe ali algum problema ou qualquer dúvida que ela tiver, é sempre bom que ela tenha essa orientação. E uma frequência ideal para esses primeiros anos de vida de uma criança? Vai depender de cada caso. Tem crianças que lidam super bem com a comida, estão ganhando peso direitinho, outras crianças já dão um pouquinho mais de trabalho, então cada caso vai demandar um acompanhamento diferenciado. Nessa fase de transição entre a amamentação e a introdução alimentar, Alice, a importância da alimentação da mãe no impacto do resultado que essa amamentação está trazendo. Uma coisa que eu acho legal da gente falar é que o leite materno, independente da alimentação da mãe, sempre vai ter os nutrientes que a criança precisa. Poucos nutrientes dependem da alimentação da mãe, dentre eles o tipo de gordura. Né? Então aquela mãe que consome uma quantidade muito grande de gordura trans, ela vai passar gordura trans. Né? Se ela consome gordura de boa qualidade, vai passar de boa qualidade. Em relação às cólicas, que também é uma dúvida muito comum, não existem exames que comprovam. Então, tirar, por exemplo, laticínios vai ajudar nessa questão das cólicas. Mas, enfim, eu acho que assim, as mães elas precisam se escutar. Muita coisa a teoria não mostra pra gente. E como médico, a gente tem que ouvir nosso coração. Se por algum motivo a mãe acha que algum alimento ali não está caindo bem, independente do que a teoria fala, eu acho que convém fazer um teste. Só acho que é importante essa mãe ter um acompanhamento. É muito comum, por exemplo, as mães cortarem laticínios, elas cortam completamente, só que elas esquecem que elas têm que repor esse cálcio de alguma forma. Às vezes cai dente, de tão fraco que o osso vai ficando, chega a perder dente. Né? E pessoas com poder aquisitivo razoável, né, que têm acesso à alimentação. Então, assim, se for excluir algum grupo de alimento da sua alimentação, que tenha uma orientação do que colocar ali no lugar para poder substituir aqueles nutrientes, né? Em relação a alergias, intolerâncias, né? No caso da alergia à proteína do leite, de fato, a alimentação da mãe influencia diretamente na criança, né? Então, a mãe às vezes precisa mesmo fazer uma dieta, não são todos os casos, mas a grande maioria, a mãe precisa fazer uma dieta para poder excluir essa proteína da alimentação dela para não passar para o bebezinho, mas são casos bem raros. Agora, quando o pai e a mãe reparam que a criança tem algum sintoma específico, o ideal é que um gastropediatra, né, se for uma distensão abdominal, vômito, diarreia, alguma coisa assim, que o gastropediatra avalie essa criança para poder dar esse diagnóstico. Né? O simples fato de ficar tirando um monte de coisa da alimentação não te leva a nada, porque até assim, às vezes a mãe começa, por exemplo, eu vou cortar folhas verdes escuras, aí não deu certo. Aí, por exemplo, aí tirou leite, eu vou tirar cafeína, agora eu vou tirar... E vai tirando um monte de grupo e ela vai somando aquele conjunto. Aí no final das contas falta muito para a alimentação dela e ela acaba dando um déficit nutricional ali, né? O próprio corpo. A amamentação, se a mulher não souber, né, se alimentar direito, ela judia muito do corpo dela. Porque é uma demanda muito alta que tem. Tanto que tem mulheres que secam durante o período da amamentação. Então, assim, ter uma alimentação saudável é lembrar que se você cuida bem de você, você vai ter uma capacidade maior de cuidar do próximo. Né? Então, eu acho que nesse sentido também é muito importante a mulher se cuidar e lembrar que o fato dela ter virado mãe não fez ela deixar de ser gente, menos importante do que ela era antes. Né? Os cuidados devem continuar. Existe quantidade de cores ideais no prato? Eu vi isso no programa de televisão, achei muito legal. 5 cores, 4 cores, 6 cores no prato de uma criança? Na verdade não tem uma meta assim, do número certo de cores. O que a gente sabe é que quanto maior o mix de cores ali, maior o mix de nutrientes. Claro. Então a gente orienta que aquele pratinho seja colorido, até porque as crianças tendem a gostar do branquinho e do marronzinho, né? Que são os carboidratos, carne e feijão, acabou, o resto eles excluem. Então o prato colorido vai ter um mix de nutrientes maior. Quanto mais colorido, melhor para a criança. Legal.
Alice, quais são os maiores erros, os erros mais comuns dos pais em relação à alimentação dos filhos? Olha, eu acho que a compra é um deles. Muitas vezes os pais, eles têm uma expectativa em relação à alimentação da criança, mas a despensa não está condizente com aquilo, né? O exemplo também, eu falo que o exemplo, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Não dá pra você, é muito raro uma criança que nasce para comer bem, independente de tudo que está acontecendo ao redor dela, né? Até porque quem vai comprar, quem vai fazer são os pais, os responsáveis, né? Então, assim, não ser exemplo, eu acho que é um problema muito grande. A criança, ela tá observando desde muito cedo, aquela coisa de, não, quando fizer 2 anos, 3 anos. Não, com 6 meses, aquele bebezinho já está olhando tudo. O bebê, quando ele chega no mundo, ele é como se fosse o Tarzan, sabe? Aquele filme, na hora que ele chega assim na cidade, que ele olha e fala, nossa, aí ele vê alguém pegando o telefone, ele pega uma coisa qualquer e põe também, né? Enfim, assim, a criança está observando tudo. Muita novidade, eles aprendem pela observação. Então, eu acho que o exemplo, eu sempre bato ele. Eu acho que é uma das principais formas de você ensinar o seu filho a comer bem naturalmente, né? Mais do que a teoria, a gente aprende muito mais com o que a gente vive do que com a teoria em si. Mas em termos de erros, eu acho que assim, são vários. Por exemplo, um pai que não gosta de quiabo, ele tende a não dar quiabo pro filho, né? Assim, de depositar as expectativas dele. Por exemplo, um exemplo nítido, assim, quando a criancinha faz 1 ano, às vezes eu falo, vamos testar um iogurte natural em algum momento, aí os pais falam, aquele que não tem açúcar, não, ele vai gostar, porque ele não gosta, né? Então, assim, julgar a alimentação da criança pela própria alimentação. Só que a gente esquece que o nosso paladar está todo distorcido. O bebê acha o leite materno doce, até ele conhecer um doce de verdade, aí ele tem um parâmetro e fala, não é doce, né? Então, só que enquanto ele está ali no ouvido, ele não tem essas noções. Então, colocar as nossas expectativas, os pais às vezes eles partem para o plano B e C sem ter passado pelo A, sabe? Eu acho que isso também é um erro bem comum. Não só expectativas, mas rótulos, rotular a criança pelos próprios. Isso aí eu vejo assim, crianças que comem mal, né? Elas tendem a ser rotuladas como uma criança que come mal. Toda hora essa criança escuta que ela come mal. Se ela escuta isso do porto seguro dela, que é aquela pessoa que está ensinando a viver e que está ensinando para ela quem é ela vai acabar acreditando naquilo. E ela tende a moldar o comportamento dela de uma forma que ela faça aquilo ali virar realidade, né? O que os nossos pais falam é uma verdade pra gente, né? Tanto um exemplo que eu dou do Papai Noel. Quando os pais falam do Papai Noel, no dia que eles resolvem falar sobre a verdade do Papai Noel, às vezes a criança prefere acreditar que ela está mentindo naquele momento do que ela mentiu a vida inteira, né? Então o que a gente fala tem muito poder na vida dos nossos filhos. E já que tem esse poder, vamos usar porque é bom. Então não, essa criança come bem sim, né? Ela experimenta, às vezes ela não gosta, mas ela está se esforçando. Então esse tipo de motivação também é bem legal. Hoje a vida é muito ocupada e todo mundo está muito acelerado. O que é cômodo para o pai e é prejudicial para a criança em relação à alimentação? Esse inclusive isso é uma das respostas dos erros dos pais, né? Essa praticidade, a busca pela praticidade, pela comodidade, é até justificável. As pessoas estão cansadas, trabalham muito, a rotina é pesada, ter filho em casa dá trabalho, mas infelizmente o estilo de vida que a gente tem hoje em termos de alimentação não é condizente com uma criança, uma pessoa saudável, um ser humano saudável, né? Então, assim, eu brinco que o maior vilão da alimentação de uma criança são os pais com preguiça de ir pra cozinha, sabe? Não é chocolate, não é refrigerante, não é salsicha, não é nada disso. É a preguiça de ir pra cozinha ali pra colocar a mão na massa e produzir o alimento para aquela família, né? Infelizmente, os processados, os industrializados, eles estão tomando conta da casa, né? E aí a criança acaba tendo um volume calórico muito grande e um valor nutricional muito pequeno. Então, ali o corpo continua precisando de nutrientes. A fome passa. Mas a criança precisa de nutrientes específicos que muitas vezes ela não consegue através de alimentos processados. Então, enfim, não tem jeito de fugir, tem que ir para a cozinha, né, para poder dar uma alimentação minimamente saudável para a criança. Para combater esse vilão da preguiça de ir para a cozinha, o portal Alice no País das Comidinhas pode ajudar? Ajuda. Eu falo que assim... Dicas e receitas? Eu sou uma mãe que eu vou para a cozinha por amor para minha filha. Porque se eu pudesse eu não ia não. É por amor. E o que tem de receita lá, eu brinco que se eu faço, qualquer um faz. Claro, sabe? Assim, é tudo muito simples, tudo muito prático de fazer. Ingredientes comuns que todo mundo tem em casa mesmo.
né? E cozinhar também é um ato de amor. Em relação à alimentação saudável das crianças, Alice, tem caso perdido? Tem criança que pode ser julgada como caso perdido? Não, eu acho que sempre é possível. Né? Claro que a gente depende do apoio dos pais, né? Porque muitas vezes os pais querem, mas não estão dispostos a ajudarem. Dependendo da idade, a criança tem que estar de acordo com aquilo ali, porque senão realmente fica muito complicado. Quanto mais difícil estiver a história, mais difícil é de resolver, mais tempo precisa. Né? Eu acho que o que os pais precisam entender é que reeducar a alimentação de uma criança é um processo. As pessoas vêm com a falsa sensação no consultório que assim, o consultório é a máquina da felicidade. Entrou sem comer, sai comendo. E não é assim. É um processo. Assim como a gente não educa uma criança de um dia para o outro, a gente não educa uma alimentação de um dia para o outro. Não tem mágica. Né? Todo dia ensinando ali. A educação nutricional ela tem que acontecer igual a educação mesmo. Né? Ninguém forma na escola com uma semana. A gente precisa de um processo. Alice, a criança que não come, normalmente questões comportamentais, o que fazer? Isso é um ponto bem assim, importante, né? Entender que o comer, na maioria das vezes, o não comer ele é comportamental. Existem alguns casos que realmente precisam de acompanhamento com fonoaudiólogo, uma equipe maior em relação a texturas e tal. Mas eu vou te falar que 90% das crianças que eu atendo no meu consultório, o problema é todo comportamental. Quando o bebezinho ele entende que ele é um ser diferente da mãe, ele se vê no direito de falar não. Assim como a mãe fala com ele. E como a gente fala muito não nessa fase, eles também querem responder na mesma quantidade. E assim, se você fala com uma criança que ela tem que tomar banho e ela responde que não, você coloca ela debaixo do chuveiro, né? Se ela fala que, de repente eu não quero, sei lá, ir pra aula, não, você tem que ir pra aula. Agora comer, é muito difícil a mãe conseguir fazer uma criança comer, né? Mandar aquele tanto de comida à força. Então, é um ponto onde a criança percebe que ela consegue mexer com o emocional das mães. Quanto mais a mãe pira, maior o problema fica. Né? Não é que tem que deixar o problema para lá, mas tem que saber lidar. Claro. Eu costumo dizer assim, é como se fosse a compra de um carro. Você imagina que você vai numa feira e que cada pessoa ali vai vender um carro. Se você chega e dá de cara com um carro, que é exatamente, você tem 70 mil reais para comprar ele é exatamente esse preço. Vamos supor que ele é 70 mil. Você gostou dele. O vendedor, a forma como esse vendedor vai te abordar vai fazer muita diferença. Imagina comigo que é um vendedor que ele vai começar a te fazer 1000 promoções. Então você fala, não, eu vou dar mais uma olhada. Não, mas eu vou trocar a roda, eu vou fazer isso. Tá, mas eu ainda quero olhar porque foi o primeiro. Não, mas eu vou te dar o tanque cheio. Aí na hora que você tá saindo, não, mas eu vou te dar um desconto. Aí na hora que você vai sair de novo, ele, então deixa seu telefone comigo. Aí você olha todos os carros, suponhamos que aquele ali, de fato, vai ser o carro mais interessante mesmo. Você concorda que na hora que você for voltar para comprar aquele carro, o mínimo que você vai querer é tudo aquilo que ele te ofereceu? Você não vai chegar e falar, olha, seu carro realmente vale 70 mil, eu avaliei, né? Então é mais ou menos assim. Nós, como pais, nós somos esse vendedor. Então o menino chega e fala, mãe, hoje eu não vou comer. Não, você tem que comer só um pouquinho aí. Opa, só um pouquinho dá. No outro dia, mãe, hoje eu não vou comer. Não, filho, mas vamos pelo menos a carninha. Olha, dá pra comer só a carninha. Ele vai só acumulando aquilo. Né, filho, come só um pouquinho. Ah, não quero, mãe. Então tá, então a mamãe vai te dar um leitinho. Opa, dá pra trocar isso aqui por leite. Eles vão observando aquilo, né? Principalmente quando eles percebem que a mãe tá realmente desorientada em relação, porque às vezes morre de medo do filho morrer. É muito engraçado, mas acham que o filho vai morrer. Eu falo que é engraçado, mas eu passei por isso, né? Eu falo com a propriedade que eu vivi isso dentro da minha casa. Claro, e eu como pai dele também. Foi assim que a Alice no País das Comidinhas foi acontecendo, né? E eu percebi exatamente isso, assim, eu precisava fazer a típica cara de alface, sabe? Quando você olha pro menino, você finge que você é superior àquilo tudo, você tá morrendo por dentro, mas, né, enfim, assim, estabelecer horários. Então, bom, tudo bem, você não quer comer? Era o horário de comer. O próximo horário de comer é, por exemplo, às 3 horas, né? Então, assim, estabelecer pra criança entendendo que não adianta você, não vai adiantar ela fazer essas chantagens, né? Lembrando do vendedor do carro. Se o vendedor do carro tivesse chegado pra você e falado, ok, meu cartão tá aqui, se você quiser, você me liga. Você ia ligar e você ia comprar pelo preço que ele realmente valia. Ele não tá te demonstrando aquele desespero, né? Claro. Então a nossa função como pais é mais ou menos essa, sabe? É de entender que comer é necessário ao ser humano, né? A criança não faz um favor pra gente quando ela come. Mas se você dá a entender que ela tá te fazendo um favor, ela vira o rei da situação. E aí ela manda e desmanda, e o pai fica ali, tadinho, a mãe desorientada, come isso, come aquilo e tal, né? E a criança vai se envolvendo, e principalmente assim, toda criança ela precisa chamar atenção. Nós todos precisamos chamar atenção, né? Isso é instinto de sobrevivência.
Se a gente for pensar nos nossos antepassados ali, né, a mulher das cavernas com 20 filhos, quando chegava uma onça para comer alguém, quem estava chamando pouca atenção, quem estava longe da mãe era quem dançava, né? Então todo mundo tem que chamar a atenção mesmo. E a criança faz isso por instinto. E ela consegue essa atenção quando ela não come. Ela vira o centro das atenções da casa. No momento do almoço era o foco ali. Então ela acaba entendendo que aquilo ali de alguma forma é interessante para ela. E daí o problema vai só se estendendo. Então a forma como os pais lidam com o problema faz muita diferença em relação ao tempo que esse problema vai durar. Se ele é simplesmente algo momentâneo, relacionado à idade que a criança está passando, ou se esse problema vai durar para sempre, uma vez que ele foi interessante para a criança. Claro, excelente, aprendi muito. Bom. Alice, as dicas, para a gente finalizar, ficaria horas, mas você tem sua agenda também a seguir, a gente respeita isso. Então, para a gente encerrar para o nosso público, as principais dicas da Alice no País das Comidinhas com o tema alimentação saudável para as crianças. Olha, eu acho que uma dica é a questão de ser exemplo, né? Existe um ditado que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, e eu acredito piamente nisso. A criança, ela aprende muito mais com o que ela está vendo, né? Não adianta um pai ser brasileiro e criar essa criança, por exemplo, nos Estados Unidos, achando que ela vai falar português simplesmente porque ela nasceu aqui. Não, ela vai aprender a falar inglês porque é o meio que ela convive, né? Então, assim, se a família der o exemplo, isso vai ser algo natural, não vai ser algo que você vai precisar ficar criando teorias para ensinar, né? Não vai existir aquele esforço, simplesmente a criança vai vivendo. O contato com a natureza eu acho que é uma coisa que ajuda muito, sabe? As crianças hoje, elas estão sendo criadas dentro de uma redoma. É um excesso de cuidado que, infelizmente, eles acabam refletindo na alimentação, por incrível que pareça. Né? Então é aquela criança que é tudo muito pastoso, o chão é sempre muito reto, né? Tá tudo muito limpo, não anda descalço, não pega em areia, não está acostumado com consistências, com texturas. Quando chega a hora de comer, aquela criança não está acostumada com aquilo. Então a novidade para ela pode ser até traumática, sabe? Outra coisa que é a dica da cozinha. Né? Eu sei que é difícil, eu falo como mãe, dona de casa, nutricionista. Trabalho fora. Assim, é muito complicado essa rotina de conseguir fazer tudo, né? Eu acho que os pais precisam entender, assim, não é fácil, né? Não sei de onde surgiu essa ideia de que vai ser fácil, não é fácil. Ficar ali na cozinha, chegar cansado, né? E ter que picar, lavar, e depois ter que lavar a cozinha inteira também. E aí quando olha o menino fez um caos na casa e tem que arrumar a casa também, é difícil. Mas assim, dá para ser planejado. Se houver um planejamento, fica mais fácil. Eu, por exemplo, eu faço um dia por semana, às vezes a cada 15 dias eu já deixo algumas bases prontas e daí eu vou me organizando dentro daquilo. Eu congelo os alimentos, salada de pote, lá na Alice no País das Comidinhas eu coloco muito disso. Que são formas de eu não precisar ir para a cozinha o tempo todo, afinal de contas eu tenho uma filha que quer atenção também, né? Então assim, quando a gente vai para a cozinha, a gente consegue diminuir consideravelmente o número de industrializados dentro de casa, né? Você pode sim fazer um bolo para o seu filho, não tem problema, mas você pode pôr um açúcar melhor, você pode usar a melhor farinha, você pode usar o melhor ovo, você pode usar, né, o melhor óleo. Então você consegue melhorar a qualidade da alimentação sem ter que ficar privando o seu filho de tudo. Claro. Bom, e a terceira dica eu acho que é saber lidar com o problema, né? Entender que existem fases diferentes no desenvolvimento da criança. Muitas dessas fases refletem sim na alimentação, né? A gente vê que um bebezinho ali no primeiro ano de vida, ele come uma quantidade grande porque ele vai dobrar de tamanho, triplicar de peso. Quando chega em torno de 2 anos, ele vai ter uma queda muito grande nesse desenvolvimento. Então, um bebê que cresceu em torno de 25 centímetros no primeiro ano, ele vai crescer mais ou menos 12 no próximo. A demanda nutricional dessa criança vai cair. Né? A gente precisa entender que assim como a gente tem dia que está com mais vontade de comer, menos vontade, enfim, isso acontece com a criança também. Quando está precedendo o estirão ali da adolescência, a criança vai ter uma necessidade maior de alimentos também. Ter paciência, né? A gente precisa de ter paciência, a gente como pais, a gente precisa ter paciência, entender que a teoria não resolve tudo, muita coisa é aquele radarzinho de mãe, de pai que Deus deu pra gente, né? Que é personalizado, a gente tem para cada filho. E enfim, eu acho que é isso. Muito bem. Gente, essa foi a Alice no País das Comidinhas, Alice Carvalhais. As redes sociais estão todas com seus links no nosso site do Conadesim. Obrigado, Alice. Eu que agradeço. Eu realmente aprendi muito contigo hoje e tenho certeza que todo o nosso público vai aprender também. Obrigado, muito sucesso. Obrigada.